Olá, Shalom Leculam, seja bem-vindo a Vaisael, Marcos Silva dando início a mais um programa Vaisael, hoje o programa 556 da nossa série e continuando no livro do Apocalipse. Hoje nós vamos dar sequência ao capítulo 12 desse livro, que com certeza vai trazer, como tenho aqui falado, mais informações a você que você jamais ouviu da parte de ninguém. Um livro, como já disse, muito complexo e que não é para todo mundo entender realmente este livro. É como uma palavra do Eterno, ela está para todos. Todas as pessoas da Terra têm direito, têm oportunidade de adquirir uma Bíblia, de buscar o estudo da palavra, mas ela não é para todos. Muita gente lê a Bíblia, estudam a Bíblia, ensinam Bíblia, são doutores de Bíblia, mas não conhecem a palavra, porque ela está para todos, mas não é para todos. E dentro de instantes, estamos começando mais um programa Vaisael, que é feito para mim e para você. Olá, mais uma vez, Shalom, a paz para todos, Marcos Silva e o programa 556 da Voz de Israel, hoje continuando no livro do Apocalipse, capítulo 12. Nós, no programa passado, estudamos o capítulo 11, nós abordamos a história do sétimo anjo tocar o sétimo shofar e o reino de Deus ser implantado de forma definitiva. Veja que eu falei sobre isso, dizendo a você, quem assistiu, que não estão falando de Bíblia como um livro cronológico. A Bíblia não é um livro de cronologia, é um livro de códigos, de segredos, mistérios, que só são revelados às pessoas que buscam o Eterno de verdade, que amam a sua instrução, como, repito mais uma vez, está descrito no Salmos 25, verso 14. Esses têm os segredos do Eterno revelados por Ele, para quem busca de verdade, Ele sabe o coração de cada pessoa. Então não está na cronologia, por isso que muita gente, tomada pelo engano e com o propósito de enganar, tem aí apresentado vários vídeos aí no YouTube e muitos livros mostrando contradições na Bíblia. Por quê? Porque ele entende letras e ele não consegue entender o que está por trás desse livro fantástico, tão tremendo que é a Bíblia Sagrada. Não estão mesmo. Por isso que diz essas bobagens. Não está na cronologia, mas já começou. Esse toque do sétimo anjo já foi dado. Estamos caminhando para o fim, que já foi iniciado. Desde que Yeshua partiu daqui, o verdadeiro Mashiach, né? Então veja que aconteceu isso e a ira de Deus, que significa justiça, veio sobre os ímpios, sobre aqueles que odeiam, detestam Israel, quer dizer, a igreja de Hashem. Detesta você e eu que andamos segundo a instrução de Hashem. E não andamos segundo os ensinos de homens que são ditos eruditos, professores de Bíblia, doutores de Bíblia, sábios, iluminados, babas. Não, andamos segundo a instrução de Hashem, aqui vivida e transmitida, praticada no testemunho de Yeshua Ben Yosef, o verdadeiro Mashiach de Israel. É isso que a palavra está ensinando a cada um de nós. Veja que aí houve, depois aí, começando no capítulo 12, a história do dragão vermelho. Dragão vermelho, olha que interessante. Você vai entender isso melhor ainda quando nós entrarmos no capítulo 13 desse livro e vamos abordar essa história, aprofundando essa história do vermelho. Porque o dragão vermelho não podia ser um dragão azul, um dragão preto, ou amarelo, mas por que um dragão vermelho? Isso é interessante. Vai pensando aí e, se Deus permitiu, o Eterno permitir, no próximo programa, no capítulo 13, nós vamos abordar esse assunto que é muito profundo, tremendamente profundo. Então, esse dragão começou a perseguir quem? A igreja, que é Israel. Não é outra igreja. O Eterno não tem duas igrejas, não tem 42 mil plagas evangélicas, ou os milhões de religiões com ele, não. Até porque até não tem história de religião, a Bíblia não fala de religião. Religião foi criada por homem. Eu já disse que a Bíblia é um livro
que é do Eterno para pessoas que o amam. Embora as pessoas usem esse livro como religioso, ele não é religioso. É um livro de instrução para a vida. Os homens fazem da Bíblia um livro de religião e cria a sua religião, porque a grande maioria das religiões da Terra, as mais importantes, as que se conhece, e praticamente sem exceção, todas as religiões da Terra se baseiam na Bíblia. Está na Bíblia. Está contido nesse livro, que não é um livro que surgiu à toa. A história da Bíblia, as histórias da Bíblia, ou história para você, elas estão contidas em vários livros da Antiguidade. Muito antes da Bíblia ser editada, ser compilada, que Moshe recebeu essa palavra lá há 3.500 anos no Monte Sinaí, na Arábia, como está descrito, se você crê ou não, não importa, está dizendo isso aí. Esse livro tem coisas que foram contadas muito antes disso. Porque o Eterno não é de hoje, não é de ontem, ele é de sempre. Você entende que ele é de sempre? Que ele existe desde sempre? E conhece tudo do início ao fim? Porque ele é o começo e o fim das coisas? É o Ensof? É aquele que está além do infinito? O universo está nele, mas ele não está no universo. Está além do universo. Já falei para você isso. Então, um livro completo. Se você não assistiu o programa passado, esse programa 555, recomendo que assista. E medite nessas palavras. Não vá comer com minhas mãos. Medite, estude, busque, que você vai entender o que estamos aqui falando. Então, você viu que o dragão, aí, nos capítulo 12, começa a perseguir a igreja. Essa mulher que está para dar o filho, e o filho homem, que veio reinar, que vai reinar sobre todas as nações, o cetro de ferro, que se você ler no início do capítulo 12, até o verso 6, você vai ver que fala que a mulher deu luz a um filho homem, e esse homem maiúsculo, homem de verdade, o homem varão perfeito, sexo masculino, semente de Hashem, vai governar o mundo com cetro de ferro, as nações, né? Isso é uma metáfora, nós vamos explicar isso mais tarde. Então veja só que essa igreja começou a ser perseguida pelo dragão, que é Hassatan, que você vai ver agora que fala dele, que perseguiu a igreja, mas ela foi cuidada no deserto, quando ela foi levada por 1260 dias, que na verdade são 1260 anos, que é o tempo que a Igreja Católica Romana, no propósito de Eterno, criada com esse propósito para separar o seu povo verdadeiro do falso, daquele que o louva apenas com os lábios, criou a Igreja Católica Romana, que se não fosse essa igreja, eu não estaria aqui hoje falando para você sobre isso. Ninguém conheceria Yeshua, ainda que nome falso, como era o nome que foi dado ao filho de Jacó, José, lá no Egito. Safaned Paneia, um judeu, um israelita, que passou a ser egípcio. É isso que acontece com os seres humanos hoje na Terra. A maioria das pessoas são egípcios. Saíram do Egito, mas o Egito continua nos seus corações. Não mudou nada, apenas a fachada. Não mudou nada. Essa história é fantástica. 1260 anos o tempo que a igreja cuidou, você vai ver, dessa nossa comunidade, porque o Eterno assim usa trabalho da maneira que o ser humano carnal, que vive da carne, não pode entender. Por isso, muitos dizem, já falei aqui sobre isso, que Deus, o Eterno, escreve certo por linhas tortas. Torto para quem é torto. O Eterno nunca escreveu certo por linhas tortas, sempre por linhas retas, porque ele é reto. A retidão dele, justiça. É por aí. Mas quem é cego, quem anda pela carne, vai entender o que está na carne e pela lei. Então, hoje nós vamos seguir com esse capítulo 12, lendo o Apocalipse 12, do verso 7 ao verso 12. A seguir, houve uma batalha no céu. Miguel para você que estão, e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, de modo que não mais havia lugar para eles no céu. O grande dragão foi expulso. Ele é a antiga serpente, também conhecido por Diabo e Satã, que é o adversário, o enganador do mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma voz forte do céu dizendo: agora veio a vitória, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Messias, porque o acusador dos nossos irmãos, que os acusa dia e noite diante de Deus, foi lançado fora. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da mensagem do seu testemunho. Mesmo diante da morte, não se apegaram à vida. Portanto, regozijem-se o céu e os que nele habitam. Mas ai de vocês, terra e mar,
porque o adversário desceu até vocês e ele está muito irado por saber que seu tempo é curto. Mais um texto fantástico, tremendo e de difícil entendimento, praticamente impossível de se entender lendo apenas a letra. Texto realmente complexo. Para quem lê, só lê, entende letra, parece uma coisa simples. Embora não entenda nada, e muita gente não está preocupada com isso. Muita gente diz assim, eu li a Bíblia 10 vezes, eu li a Bíblia 20 vezes. E daí? E daí? E daí? Adiantou o quê? Você leu a Bíblia, lê para quê? Você entendeu? Você viveu? Vive o que a palavra ensina? Você não sabe. Vai viver o que você não sabe? Como você vai falar de algo que você não conhece? Você vai falar de coisas que você está achando que acredita, que é verdade, e na verdade você está caminhando no caminho de morte, não no caminho de vida. Porque é isso que parece aos olhos da grande maioria das pessoas. Andam no caminho de morte, acreditando que estão no caminho de vida. Então é um texto realmente complexo. Veja que aí houve uma luta no céu. Uma luta no céu. O que quer dizer luta no céu? Isso é uma luta espiritual, porque a guerra não é contra carne e sangue. Não é carne e sangue, é espírito. É uma luta espiritual. As guerras que existem de Israel, dos inimigos de Israel contra Israel, não é uma guerra por economia. Não, não é não. Não é uma guerra por dinheiro, não é por bens materiais, riquezas materiais, não. A guerra dos árabes e dos seus descendentes no mundo todo contra Israel é uma guerra espiritual. Se você é Israel, anda segundo a história do Eterno, você é Israel, você está numa guerra, numa batalha espiritual. Que é lógico, pululante, que se manifesta no seu corpo. Se você não estiver protegido por Hashem. Se ele não for o seu Shumer, se não for o seu guarda, o Shumer Gadol Israel, o guardador das portas de Israel. Se não for, você está perdido, eu também. Então não adianta ler Bíblia, não adianta estudar a Bíblia se você não pratica essa palavra. Porque você viu aqui e vai ver uma coisa fantástica, que é a história do testemunho de Yeshua. Testemunho dele. E muita gente fala no nome de Jesus, que você vai entender mais tarde no programa 13 porque diz Jesus, o nome dele, mas na verdade no testemunho, a palavra certa é no testemunho de Yeshua Ben Yosef. No testemunho dele, porque foi o único ser humano que andou aqui nesse planeta em carne e osso, dando testemunho da verdade, da verdade. Ele não estava falando da verdade, ele não estava ensinando da verdade, ele está dando testemunho da verdade, mostrando como ela realmente é. Porque falar, dizer, estudar e mostrar a verdade é uma coisa, outra coisa é você viver a verdade, praticar, dar testemunho dela. Foi o que ele fez. E é isso que ele quer de mim e de você. Então veja aqui, a guerra é uma guerra celestial. Micael aí, o Miguel, muita gente entende como sendo o próprio Mashiach Yeshua, o espírito da Cadimon aí, uma guerra. Isso é uma guerra espiritual que está metaforicamente mostrando a disputa que existe entre o bem e o mal. Embora, hoje em dia, definir o que é bem e o que é mal é muito relativo quando você olha para o dragão. Os dragões que estão aí vestidos de vermelho no mundo todo, eles vão ver o bem da maneira deles. Porque é assim que o dragão vê. Ele quer destruir, matar e roubar. Ele vê roubar, matar e destruir. É a função do dragão. Que está manifestado em pastores, em bispos, rabinos, sábios, entendidos, babas, religiosos, que vem matar você, dando a você uma água envenenada, dando a você uma comida envenenada, contaminada com a mentira, com o engano, para levar você para a morte. Essa é a guerra que acontece entre Mashiach, o verdadeiro Mashiach, e os demais servos de Satã, os que andam contrário à palavra. Porque toda pessoa que anda contrário à instrução da palavra, que é a Torá, é uma pessoa trabalhando para Satã, para o adversário, para o demônio, para o diabo, o adversário. Você vê aí, aquele que veio enganar o mundo todo. Esse espírito está nas pessoas, do engano. E não adianta você falar para essas pessoas, porque elas estão num viés de confirmação que não tem quem mude. Ela vai se lascar, mas não quer saber. Ela não enxerga outra coisa, ela enxerga que ela está fazendo bem. É a história do vermelho. Está cego para destruir, matar e roubar. É o trabalho desses seres humanos aí, que estão aí hoje no poder em vários países do mundo. Na Terra, né, que existiu. Isso vai ficar muito claro, mas eu aqui faço essa menção no próximo programa, quando eu falar sobre as bestas. Quem são essas bestas? Quem é o 666, ou seja, o 666?
É fantástico essa história. Você não deve perder. Estou só dando aqui essa pincelada. Que para os programas, eu recomendo. Assista e chame a pessoa para assistir, porque você nunca ouviu nada da forma que nós vamos falar, como estão falando sobre esse programa de hoje. Então houve essa luta aí. E é claro que eles foram derrotados. Não podia ser diferente. Sabe, o mal venceu o bem? Nunca. Parece que está ganhando, né? Mas vai se lascar. No fim, eles estão ferrados. Porque é dar muito ponto de faca, é pular numa fogueira. Entendeu? É cair numa fogueira. É isso que acontece com esse tipo de elementos. Não tem jeito para eles. Parece que estão vencendo, não é verdade? Porque é assim que é, mas perde sempre. Então, desceram para a terra. Desceu para a terra. O que é descer para a terra? Vieram para a terra, os índios voando para cá, para a terra. Vieram para o plano da realidade aparente, esse plano da dor, sofrimento e morte, onde ele pode matar, onde ele pode trazer dor, onde ele pode provocar sofrimento. É isso que a palavra está dizendo. Não é que desceu para a terra, né? Literalmente falando. É isso aí. O mundo da realidade aparente, o plano de Asiá, o mundo do Malhut, aqui onde você, nesse reino que se pode palpar e ver, sentir. Isso é isso. Ele veio para isso. Está aqui. Por isso que diz que ele é o rei desse mundo. Era, né? Aí você vê que quando o anjo trocou a sétima trombeta, agora o Eterno está reinando. Já aconteceu isso para quem? Para quem já colocou no seu coração essa palavra, a Torá. Fez uma circuncisão do seu coração. Anda segundo a instrução. Colocou em prática o que disse o profeta Ermiahu, Jeremias, lá no capítulo 31 do seu livro. Não precisa de pastor, de guru, de sábio. Ninguém ensinava você o que tem que fazer. Quem é seu Deus? Quem é o seu Senhor? Você sabe quem é. Você sabe a quem tem servido. Quem é seu Senhor? Você sabe. Não precisa de pastor, de bispo, guru, profeta, arcanjo. Não. Eu preciso apenas da Torá no coração. Circuncisão no coração. É aí o reino de Deus nessa pessoa. Nesse ser humano, como disse Yeshua. É chegar do reino de Deus com ele. Está em mim. Se você me segue, se você anda segundo os meus passos, Yeshua está dizendo, você está no reino do Eterno, de Hashem. Porque ele reina em você. A sua vontade não é mais sua, é dele. É a vontade que eu estou cumprindo, que é a vontade dele. Porque eu não vim aqui fazer o que eu quero, eu vim fazer aqui o que ele mandou. Eu vim aqui falar o que ele mandou falar. Eu vim aqui fazer o que ele mandou fazer. Está entendendo? Está entendendo? Está entendendo ou não? É isso. Então, essa é a guerra. Desceu para a terra para fazer isso aí. O trabalho de Satã é esse. Enganar as pessoas. E ele está enganado. E olha, mais uma vez, eu estou aqui assim, aguardando esse programa do dia 13, do capítulo 13, que você não pode deixar de assistir. Mais uma vez, eu reitero esse convite. E esse demônio, esse Satã, adversário, é o que? A antiga serpente, a metáfora do Bereshit, do Gênesis. A serpente que enganou a mulher. Interessante, né? É fantástica essa história. Ela, simples assim. E ele foi lançado fora. Lançado fora do céu? É isso que está escrito? Foi lançado fora do céu? É isso? Está escrito aí. Não. Foi lançado fora do domínio, do poder de fazer mal a quem recebeu Hashem no coração. De quem fez circuncisão do seu coração. E está livre dos terrores, das desgraças. Vieram, vêm e virão até o fim dessa humanidade que está mais pronta do que nunca. Sobre aqueles que não amam a Eterno, não creem nele, embora falem que creem nele, da boca para fora. É isso. Então está fora, ele não tem mais poder sobre você. Se você realmente é Israel, ele não tem mais poder sobre você, nem nos seus demônios. Agora ele vai continuar, literalmente, fazendo a sua parte, porque o trabalho dele é esse. Ele trabalha para Hashem, ele é servo de Hashem. Ele não faz nada sem a permissão de Hashem. Tudo é consultado por Hashem. Hashem permite, ele vai lá e faz. Vai, pode fazer, está autorizado, ele vai e faz. Porque ele, o trabalho dele, ele cumpre isso perfeitamente, ele é perfeito nisso. Com certeza ele é. Ele é perfeito. Lembra do capítulo de Ezequiel? Na Bíblia fala sobre esse anjo, né? Que era a estrela da manhã. Era o que mais belo estava no céu. Era o querubim mais importante que existia no céu. Desceu. Porque a sua arrogância, como foi com a cidade de Tiro, né? A história de Tiro está na palavra. É isso aí, ele foi jogado para a terra, nesse sentido de que, saindo do mundo espiritual, que é conhecido como céu, para o mundo carnal, o mundo do plano da dor, sofrimento e morte. Asiá.
Isso está acontecendo. Mas aí, ele lançado fora, o que acontece? Uma voz do céu dizendo: agora veio a vitória, o reino do nosso Deus e do seu Messias. Porque o acusador dos nossos irmãos, ele foi lançado fora. Quem é esse acusador? É Satã, que acusa você de noite e dia. Porque por mais que você dê um João sem braço, se você faz algo errado, você sabe que fez errado. Ele fica lhe acusando. E se você quer fazer o bem, ele também lhe acusa. Que você é um abestalhado. E você é um religioso apenas e nada mais. E que na maioria das vezes é verdade. Então você tem que se examinar a si mesmo. Como disse o apóstolo Charlie, que você conhece como Paulo. Examine-se o homem a si mesmo. Veja o que você está praticando. Porque ele lhe acusa de dia e noite. Não é assim? É isso, mas ele foi lançado fora. Na sua vida não tem mais poder. É isso que o texto está dizendo. Aí aqui outra coisa muito tremenda, que quem lê letra é negócio que a cristandade ensinou, incutiu na mente das pessoas, um engano terrível. Né? Porque aqui diz que eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro é aquela história que eu já disse aqui N vezes. Já bati nessa tecla e não canso de bater. O sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus nos salvou. Levantou a mão, esse de Jesus, morreu na cruz, derramou sangue, você está salvo. Que balela é essa? Vai pensar, use a sua inteligência que Deus lhe deu. Vai no sentido, o sangue é falando da natureza dele. O sangue é a natureza de Yeshua, que é uma natureza pura, obediente, subordinada, vivida e praticada, segundo a instrução de Hashem. Cumpriu 100% dessa palavra, da sua instrução, que é a Darvá, a instrução para a vida, que é a Torá. Isso. Esse é o sangue de Yeshua, que você foi doutrinado pelo nome de Jesus Cristo. Deixa é claro. É claro. Porque, por causa de quê? Por causa da mensagem do seu testemunho. Veja só, por causa da mensagem do seu testemunho, que corrobora com o que Yeshua falou para Pilatos lá. Olha, eu vim aqui, Pilatos, não foi para falar da verdade para você, não. Nem ensinar a verdade, dizer o que é verdade, não. Eu vim aqui para dar testemunho dela, da verdade. Eu vim aqui para dar testemunho da verdade. Leia lá, em Yohanan capítulo 18, você vai ver lá. Não sei se é 37 o verso, mas olha lá, está em Yohanan 18. Dá testemunho da verdade. Então nós vencemos a raça de seu adversário, a nossa encerrará essa tendência natural que há em todo ser humano, a inclinação para o mal, para a morte, que é inerente a cada ser humano. Nós vencemos, porque seguimos o testemunho de Yeshua, porque recebemos o quê? A sua natureza, o sangue dele, a natureza dele, que é pura, sangue puro, sangue limpo, descontaminado da imundícia de Rassatã, da nossa ilha de Serrará. Livre disso. E é óbvio que essas pessoas não temem a morte. Mesmo dentro da morte, não caíram fora, permaneceram firmes, porque é assim que Deus, o Eterno, permite. Nós sabemos que mais cedo ou mais tarde, não estamos aqui nesse corpo, porque esse corpo é perecível. Perecível. Hoje eu estou velho, já fui jovem. Estou envelhecendo cada dia que passa, porque faz parte da vida do ser humano. Ele tem um tempo aqui. Tem um tempo para sair desse planeta. E isso é bom, porque ensina as pessoas para sair da arrogância, de se achando que é melhor do que os outros, que é mais bonito que os outros. Sabe que você, que nasceu bonito, vai morrer velho, se não morrer antes, numa atrocidade. A beleza vai desaparecer, que a beleza sua, se você é de Hashem, não está nesse corpo, está na sua alma. Quem é você? Porque eu não sou o que você vê, já disse aqui, e você não é o que eu vejo, eu sei quem você é, porque Deus me deu esse privilégio de olhar para os olhos das pessoas pelas suas mãos, modo de andar, saber quem elas são. Eu tenho esse dom que o Eterno me deu. Eu conheço a natureza humana, e também a natureza humana, não só física, mas não só espiritual, como anatômica e fisiológica, porque estudei e trabalho como médico há 45 anos, sou médico cirurgião, que conheço o corpo humano da cabeça aos pés, seja uma mulher, criança que for, velho ou jovem, conheço. Eu falo com autoridade daquilo que eu estou falando, porque eu pratico. Eu não estou falando do que eu li, estou falando daquilo que eu vi. A mesma coisa é com relação à palavra, porque o que eu falo da palavra aqui, eu falo porque eu vi, eu pratiquei, eu estou indo, estudando, buscando, investindo nesse estudo.
viajando para Israel, quando há lugar na Bíblia que se fala que o Eterno levou sua palavra. É isso. É autoridade, falar com autoridade. Portanto, se regozije, se alegre daqueles que estão no plano espiritual. Porque vocês estão livres do desgraçado, da desgraça, que está levando pelo desgraçado, está sem a graça, porque o trabalho dele, embora ele esteja certo do Eterno, ele está sem a graça, ele não vai ensinar a graça do Eterno. E muito como os evangélicos, os católicos, os romanos, os cristãos dizem assim, isto foi só pela graça. Só pela graça, uma baboseira dessa, não sabe nem o que está falando. Só pela graça? Que graça? Parece que a graça que é a misericórdia de Deus. A graça que é a misericórdia de Deus é o testemunho de Yeshua. É você andar caminhando, ele é a sua graça. Se você segue a graça, que é ele, que está nele, porque assim acha Deus, você está salvo. Porque você segue a ele dando testemunho, o testemunho que ele deu, que ele manifestou. É isso. Vai catar pouquinho para essa diferente. Usa raciocínio, você é algum idiota, debilóide, alguma doença mental, para não perceber isso. Se você for, me perdoe, porque aí tem jeito, né? O problema mental é coisa anatômica, fisiológica. Agora ai daqueles que estão na terra e no mar. O que é terra e mar? É o plano aqui, a realidade aparente, representada por quem? Pelas nações que estão tomadas por esse espírito de raça satã, pelo dragão vermelho, pelo vermelho. Presta atenção, o vermelho. Vamos abordar isso no capítulo 13. O porquê do vermelho. Bata bem essa coisa aí. Então eles desceram a terra, estão aí, ele veio irado. E para esse programa de hoje, nesse capítulo 12, nós vamos ler do verso 13 ao verso 18. Quando o dragão viu que tinha sido lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Mas a mulher recebeu o par de asas da grande águia para que pudesse voar ao seu lugar no deserto, onde será sustentada durante uma estação, 2 estações e meia estação, fora da presença da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, veio socorrê-la. Ela abriu a boca e engoliu o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para lutar contra o resto dos seus filhos, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e dão testemunho de Yeshua. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Mas me diga mesmo com certeza, quem lê uma coisa dessa, lendo isso aí, vai entender o quê? Porque está escrito, óbvio, nada além disso. Esse texto também é forte demais, é muito tremendo. Veja que aí o dragão aí vai perseguir a mulher. Continua perseguindo a mulher, que é a igreja. E a mulher, ela é levada pelas asas, 2 grandes asas, para longe da presença do maligno, de Rassatã, do diabo, aquele que separa, o adversário. Essas 2 asas é o quê? A águia com 2 asas, o que é? Você consegue entender isso? Eu duvido que algum pastor, guru, professor sábio fale sobre isso. Eu nunca vi. Se pode ter, me desculpe, mas eu nunca vi. Quem é essa águia com essas 2 asas grandes levando essa igreja? É claro que é Hashem. As asas são a palavra do Eterno. Taná, Beterdachá. A palavra do Eterno. Como ela realmente é. Que leva, é quem protege a igreja. Ela é quem guarda a igreja. Se você é a igreja, se você tem essa palavra no seu coração, se ela está no seu coração, que foi circuncisado, você fez circuncisão, você está protegido da ação de Rassatã, de seus asseclas, os pastores, bispos, gurus, profetas do inferno, que vêm enganar você. Você está fora, você não tem que ninguém precisa lhe ensinar, mas você sabe o que está fazendo. Você sabe a quem tem servido, quem é seu Senhor, como já falei. Ela é levada da presença desse maldito, dessa maldição, desse Tserará que há em cada um de nós, que isso é espiritual, que eu já falei. Isso não se aplica apenas ao plano literal, o material, está no espiritual. Tem aqui outro mistério fantástico, né? Ela é levada para o deserto, onde será sustentada uma estação, 2 estações e meia estação. Veja que coisa interessante. O que quer dizer isso? Já falei sobre isso. Você não vai entender se não assistiu o programa, se não meditou nas palavras. Está falando das 3 semanas e meia finais.
quando você está livre da desgraça, porque é o fim. 3 semanas e meias da última semana, estamos no fim. Estamos no fim. A humanidade, graças a Hashem, vai sumir da face desse planeta, para ser purificado o planeta, para ser limpo, para que haja novos céus e nova terra, que é a palavra de Hashem. Se você crê ou não, é coisa sua. Vá na sua fé. E aí o dragão, que ele não se dá para vencido, porque ele é um servo tenaz, ele é perspicaz, ele é como foi Shaul Achalia, envolvido. Ele tem, como eu e você que andamos na instrução, temos disposição, lutamos até o fim, não desistimos. Ele faz o trabalho dele. Não, vou correr atrás aí. O que ele fez? Abriu um rio, eita, a água correnteza para levar, arrastar a mulher, arrastar a igreja. Que rio é esse? É o rio Jaguaribe? Não, deve ser o rio Nilo. Não, deve ser o rio Jordão. Não, deve ser o rio Sena. Não é o rio Sena nem rio nenhum. O rio aí é a palavra contaminada, o lixo jogado dentro da Torá, dentro da instrução do Eterno, com várias instruções aí de pastor, de guru, de profeta. Esse tipo de gente que eu já falei aqui, N vezes, levando você para o inferno, para a perdição. Mas aí, quem tem poder sobre tudo, faz a terra engolir, como engoliu Datã e Abirão e seus comparsas. Vai se lascar, não tem jeito. Estão derrotados, porque Satã, espiritualmente falando, nesse plano espiritual, está perdido esses assédios. Agora, ele é servo de Hashem, está com ele, trabalha para ele. E com certeza está recebendo louvor por isso, porque está fazendo a coisa correta. É tanto que ele, Yeshua, é chamado de estrela da manhã, porque o espírito é o mesmo. Um fazendo o que Hashem quer fazer para o bem, e o outro fazendo o que Hashem quer fazer para o mal. Entendeu isso? Mas que coisa interessante. Um fazendo o que é bem para Hashem, porque é o bem, e ele fazendo o mal, que para Hashem quer que faça, que é o mal, para mostrar a você. Você escolhe. Você escolhe. Você quer bênção ou quer maldição? Está com Satã. Você quer bênção, está com Yeshua. Você quer vida? Está com Yeshua, porque está com a Torá. Você quer morte? Fica com Satã. Você escolhe Satã. Você escolheu. Não fui eu que mandei você escolher. Você está ali para escolher. Isso é que a Hashem faz. A Hashem está fazendo. É lógico que é isso que o texto está falando. Agora, você pode imaginar isso? Já ouviu isso da boca de alguém? Eu duvido. Eu duvido com todas as maiúsculas. Agora, o Eterno usa quem quer, quando quer, onde quer e por que quer usar. Funciona assim. Aí aqui fecha esse capítulo com essa coisa tremenda. Aí ele tirou-se e foi contra os filhos dessa igreja da mulher. Quem são esses filhos? Confirmando, ratificando o que eu acabei de falar. Quem foi? Quem são? Aqueles que obedecem aos mandamentos, a Torá de Hashem, a instrução dele, e seguem e andam segundo o testemunho de Yeshua. Segundo o testemunho de Yeshua. Tem uma igreja que ensina isso aí. Ela é que é a igreja certa. Porque dizem que obedece aos mandamentos do Eterno, que obedece aos mandamentos do Eterno e seguem o testemunho de Yeshua. Andam segundo o testemunho de Yeshua. Mentira, engano. Porque não é assim. Essa igreja que é adventista, elas pregam o engano, a mentira, como todas as igrejas cristãs evangélicas que existem na terra, toda religião, prega. A sua maneira. É claro que a mentira nunca vem só. Ela parte da verdade. Dentro da mentira está a verdade. Mentira, porque não pode uma igreja, não pode uma comunidade que disciplina a palavra do Eterno, que obedece o mandamento do Eterno, não guardar o Shabat como deve ser guardado, ter um Deus que é trino, orar para o Espírito Santo, orar para Deus e para Yeshua, para Jesus, não fica assim. Isso não é Bíblia. Isso não é a palavra do Eterno. Somente Ele é Deus. Só Hashem é Deus. Não existe outro. Nunca houve e jamais haverá. Então, engano. E as pessoas creem nessa balela. Eu falo disso porque, olha, quando eu falo de uma igreja, porque eu já estive nessa igreja. Eu conheço, já li sobre, já estudei muitas dessas igrejas, todas elas. Inclusive, estudando esses judaísmos de todo tipo que existe hoje no YouTube, cada dia mais aparece. Mas isso é o trabalho do Eterno,
que nós vamos ver isso no próximo programa, se assim o Eterno permitir. E assim, mais uma vez, estamos encerrando a Voz de Israel, o programa 556. Como de sempre, vamos agradecer por esse privilégio. Toda Rabá Adonai Elohim Melech Haolam. A vida Malaquei, na vida vai chamar. Muito obrigado, nosso Deus do Universo, o Criador do céu e da terra. Toda Rabá, Shel Hash Lehai, Shel Yeshua, Mashiach de Israel. Obrigado pela saúde, pela vida, por Yeshua, o Mashiach do Filho de Israel. Toda Rabá. E você assistiu o programa, nosso Toda Rabá mais uma vez, que você receba uma Shavuot, uma semana de bênção que vem para você e sua família, que assim vocês recebam pela Shalom, a verdadeira paz, a Shalom Meadonai, a paz que vem de Hashem, que é a verdadeira paz. E você comigo, a ovelha da casa de Israel que estava perdida e foi achada, é óbvio, o Lula que está lembrando e vai guardar o Shabbat, que vai também estar chegando para o nosso exercício de caminhada de volta para a nossa casa. Assim sendo, letra ótima, quer dizer, até logo, e ela vai, tchau, até o próximo programa. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.